Classificada como uma das 6 doenças endêmicas mais relevantes do mundo e uma das 16 doenças tropicais infecciosas negligenciadas, a leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa de caráter zoonótico, já que atinge tanto animais quanto o homem. Essa doença é causada por protozoários do gênero Leishmania e de transmissão vetorial através do mosquito fêmea da família dos flabotomíneos. Com 90% dos casos em países da África, Ásia e América, a leishmaniose tem uma concentração de casos em países de clima tropical e subtropical, onde há uma concentração da população pobre e deficiência de saneamento básico, ocorrendo, de acordo com o informe epidemiológico feito pela OMS, uma média anual de mais de 54 mil casos registrados da doença. No Brasil de 1920 até 1980, essa doença era restrita a áreas rurais, principalmente no Nordeste. No entanto, com o decorrer dos anos, a doença se espalhou para as metrópoles, onde o cão se tornou o principal reservatório do protozoário, apresentando em 2012 registros da doença na região oeste do Paraná, longe da região endêmica. Ainda assim, é muito concentrada no Nordeste, onde se acumula 47% de todos os casos notificados da doença no país. O informe epidemiológico realizado em dezembro de 2020 pela Organização Pan-Americana de Saúde mostrou que a forma clínica mais recorrente da doença é a leishmaniose cutânea, sendo registrado no Brasil pouco mais de 500 novos casos. Já a leishmaniose visceral, ou o calazar, é a forma mais severa da doença, sendo fatal em 95% dos casos se não tratada. Aqui no Brasil, houve uma concentração dos casos registrados em 2019, com 97% do total dos casos. Isso é pouco mais de 2.500 casos entre os 13 países onde é endêmica. É uma doença relacionada a muitos fatores, principalmente as situações decadentes de saneamento em algumas áreas, onde há um acúmulo de material orgânico, ocorrendo no Brasil uma maior incidência no Nordeste e no Norte. Por essa razão, a leishmaniose se tornou um ponto importante a ser tratado pela saúde pública, tendo muitos profissionais envolvidos, entre eles o médico veterinário, que atua tanto na prevenção e pesquisa, quanto no tratamento da doença em animais infectados. A transmissão da leishmaniose acontece através de um mosquito, chamado mosquito palha. Especificamente na leishmaniose, é a fêmea do mosquito palha quem se alimenta de sangue de animais ou humanos. Então, esse mosquito, ele se prolifera em locais úmidos e com muita sombra, e onde há a presença de bastante matéria orgânica. Então, ele possui cor amarelada, corpo fininho, patas compridas, asas longas e estreitas. Como acontece o ciclo de transmissão? Primeiramente, o mosquito fêmea infectado, ele pica o animal. Caso o animal já tenha sido infectado, ele não vai ser transmissor da doença. Ele vai ser apenas um hospedeiro, um reservatório. Então, caso outro mosquito pique esse animal que foi infectado, então ele passará a ser um transmissor da doença. No caso de humanos, acontece da mesma forma. A transmissão se dá exclusivamente pela picada do mosquito contaminado, seja mosquito animal ou mosquito humano. Nunca de pessoa para pessoa ou de animal para animal. A leishmaniose visceral canina tem como principais sinais e sintomas as lesões cutâneas, como leve descamação na pele, podendo apresentar feridas. Uma lesão bastante comum é na ponta das orelhas, que geralmente forma uma crosta que pode sair sangue. Outra manifestação é a falta de pelo ao redor dos olhos, crescimento anormal das unhas, emagrecimento, perda do apetite e, em alguns casos, até mesmo a perda do movimento das patas traseiras. Além das lesões dermatológicas, também existem manifestações gastrointestinais, como vômito e diarreia. Todos esses sinais clínicos abordados são indicativos de leishmaniose, mas a gente não tem nenhum que seja específico da doença. Com sintomas clínicos bastante difusos, o trabalho do veterinário é dificultado,
E a leishmaniose pode ser confundida com algumas doenças, por exemplo, babesia, doença do carrapato, lúpus, pênfigo. E então, para ter certeza que o animal está com leishmaniose, é necessário levar a uma clínica veterinária e fazer alguns testes, como biópsia ou PCR. Até o ano de 2016, os animais diagnosticados com leishmaniose deveriam ser sacrificados, como uma medida de controle à doença. No entanto, hoje em dia, o tratamento já é autorizado no Brasil, desde que seja feito da forma correta. Para isso, é necessário avaliar em que estado da doença o animal se encontra, pois segundo a LeishVet, um grupo de estudos a nível mundial sobre a leishmaniose, a doença possui 4 estados, sendo o primeiro dele o que o animal apresenta sintomas brandos, onde por muitas vezes não existem alterações laboratoriais, até o nível mais grave da doença, quando chega a comprometer bastante a função renal. Em animais no estado inicial da doença, um dos medicamentos mais utilizados é o alopurinol, que possui uma baixa toxicidade e um custo acessível, custando uma média de R$ 30 por mês para um animal de porte médio. O medicamento tem como objetivo diminuir a carga parasitária, sendo utilizado geralmente pelo resto da vida. Outro medicamento que chegou ao Brasil recentemente e vem sendo muito utilizado é o milteforam, que é um leishmanicida que promete diminuir a carga parasitária a níveis extremamente baixos quando utilizado da forma correta prescrita pelo veterinário. No entanto, o fator que ainda dificulta seu uso é o alto valor do tratamento, podendo custar em média R$ 2.000 ao tutor. Muitas vezes esses medicamentos são usados de forma associada, até mesmo com antibióticos e suplementos que devem ser prescritos pelo profissional de acordo com a necessidade de cada animal. Por isso é tão importante que seja feita a avaliação da condição de cada um deles para que seja feito o protocolo ideal para cada estado. Além das medicações, é extremamente necessário que esses animais sejam monitorados a cada 3 meses por pelo menos 2 anos, realizando sempre uma bateria de exames e após isso, o animal mantendo-se saudável, esse intervalo pode ficar um pouco maior, indo de até de 6 em 6 meses, mantendo sempre a imunidade alta para que não corra o risco da doença se alastrar novamente. Um animal com leishmaniose, ele também deve utilizar uma coleira repelente para o resto da vida, porque como ainda não existem certezas sobre a negativação total do parasito, o animal deve manter sempre a coleira, fazendo a troca no uso correto, de acordo com cada marca, para evitar assim a aproximação do mosquito que ainda pode apresentar algum risco. Nós conversamos com 2 tutoras que possuem animais que convivem com a doença, a Leila, que é a tutora do Benedito, que é um cãozinho da raça Shar-Pei. Ela teve seu animal diagnosticado com a doença após perceber o aparecimento de várias lesões pelo corpo dele. E Benedito iniciou o tratamento com milteforam, além de uma suplementação alimentar, conseguindo a cura clínica. A outra tutora que a gente conversou foi a Ellen, que é moradora de João Pessoa e é dona da cadelinha Luma. Olá, meu nome é Ellen, sou tutora da cachorrinha Luma. Eu adotei Luma em janeiro de 2021. No primeiro mês, a gente começou a observar algumas mudanças em Luma, como, por exemplo, emagrecimento, a pele escamosa, uma certa falta de energia e também uma úlcera no nariz que, foi surgindo e precisou de uma maior investigação. Levamos à veterinária, então a veterinária pediu um teste rápido de leishmaniose e um hemograma. No teste de cara, é um teste rápido, já saiu o positivo para leishmaniose. E o hemograma acabou constando uma anemia acentuada e uma variação em outras taxas, da referente à saúde de Luma. Então, como hoje em dia já existe tratamento para leishmaniose, a gente optou por fazer o tratamento. O tratamento seguiu
a orientação de 3 etapas de vacinação da leishmaniose, né? E também uma medicação que a Luma, né, precisa tomar para o resto da vida. Toma essas 3 vacinas e após essas 3 vacinas fica só com a medicação da leishmaniose, que a medicação se chama allopurinol. É uma medicação que não é cara, é acessível e ela toma um comprimido por dia. Após esse tratamento, mudou bastante o que a gente pôde perceber nela dentro de casa, né? Ela, mais disposição, melhorou a pelagem e ela vive normalmente. Assim, não tem quem possa dizer que ela apresente leishmaniose. Além disso, tem uma coleira também que usa, né, como repelente, que é trocada a cada 4 meses, mais ou menos. Que é também para evitar a transmissão, né? A Luma come normalmente, brinca, faz os passeios dela e tudo segue muito bem por aqui. Tem valido a pena demais esse investimento e a companhia dela aqui, com a gente, com a família. Ai, eu morro de amores por ela. A prevenção é a melhor forma de combater a leishmaniose. Essa prevenção pode ser através de coleiras repelentes, através da vacina e de medidas que controlem o mosquito. Inicialmente, podemos citar 2 coleiras repelentes bastante conhecidas, a coleira Excalibur e a coleira Seresto, que são capazes de repelir o mosquito palha, o mosquito que transmite a leishmaniose. O mosquito palha procura picar o animal em locais onde não tenha pelo, sendo geralmente a região do nariz do cão, como vocês podem ver. Ao picar, ele já vai começar a colocar o parasita para dentro da corrente sanguínea do cão e ele automaticamente já vai estar infectado. Com a utilização da coleira, vão estar sendo liberadas doses de deltametrina, uma substância que é destinada para o tratamento e prevenção de doenças ectoparasitárias, como a leishmaniose, o que faz com que o animal fique protegido por um período de até 6 meses. Ou seja, o mosquito chega perto do animal, mas não consegue contaminá-lo. Outra forma de prevenção da leishmaniose é a vacina. Atualmente, a vacina autorizada e comercializada no Brasil é a Leishtec. Essa vacina ela é um bloqueador de transmissão, ou seja, o mosquito ao sugar o cão vacinado também vai ingerir anticorpos e não vai conseguir desenvolver o parasita dentro do intestino, fazendo com que impeça a cadeia de contaminação. Por fim, vale citar o controle do vetor como uma das prevenções mais importantes para o controle do mosquito palha. Vale lembrar que o mosquito palha gosta de ambientes com lixo orgânico, então além da limpeza diária do quintal da sua casa, é necessário estratégias que consigam repelir o mosquito do ambiente doméstico. Uma dessas estratégias é borrifar inseticidas à base de cipermetrina ou até mesmo utilizar plantas à base de citronela, uma planta medicinal que funciona como um repelente natural.